Muito bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a possibilidade ou não de purificação nos céus. Algumas pessoas alegam que não pode haver uma purificação de santuário nos céus, porque o céu não pode ser manchado. O céu não pode se tornar impuro, nada no céu é impuro. Então, quando se interpreta Daniel 8,14, em consonância com Hebreus capítulo 9, verso 23, nós temos então inferências à purificação, e uma purificação ocorrendo nos céus. Mas muitas pessoas não concordam com essa perspectiva. Existem algumas razões interpretativas que nos vão oferecer, para a grande maioria dos intérpretes, uma certa dificuldade em perceber e imaginar algum tipo de purificação acontecendo nos céus. Porque purificação vai nos trazer em mente, com certeza, anteriormente, um estado de pureza que se perde por causa de algum tipo de contaminação. Então, partindo desse ponto, algumas pessoas não conseguem compreender ou entender a necessidade de purificação em um santuário celestial ou qualquer coisa relacionada aos céus, porque os céus é puro. Quando nós vamos para os textos que nós falamos aqui, Daniel capítulo 8, 14 e Hebreus 9, 23, nós então podemos chegar a algumas conclusões. Mas para isso, vamos ler esses textos mais uma vez. Daniel capítulo 8, versículo 14, foi justamente aqui, nesse texto que nós paramos o nosso estudo sobre as profecias de Daniel, há uns dias atrás, está ficando até distante já, no passado distante, mas nós estamos voltando, Daniel capítulo 8, verso 14, nós encontramos, né, a mensagem relacionada aqui, o carneiro, o bode, todos os eventos, o que o chifre haveria de fazer, atingindo o exército dos céus, o diário, as transgressões, o ataque dele ao santuário. Na sequência, no verso 13, nós temos que aparece um santo que falava, veja, o santo que falava. É muito bom nós pegarmos esses detalhes aqui. Você está vendo aqui que santo que fala não se refere à igreja. É por isso que Paulo também usa aqui o termo santo lá em Tessalonicenses, para dizer que quando Cristo aparece nas nuvens do céu com todos os seus santos, ele não arrebatou a igreja primeiro e está aparecendo com o pessoal nos céus, não. Nós vemos aqui o termo santo. Daniel ouviu um santo, que é um ser sagrado, um ser celestial, um anjo, e ele diz ao outro santo, eles conversam entre si, e um questiona o outro, até quando durará a visão? Até quando durará a visão? A palavra aqui hebraica para visão é o shazol, essa visão, a visão do Amid, que é o diário. Então, quando ele faz aqui no verso 13 este questionamento é levantado aqui entre os seres celestiais, entre os anjos, entre os santos, como nós vemos aqui no texto, o questionamento é até quando durará essa visão do diário da transgressão assoladora. Veja, a pergunta se refere à visão do diário, não é sacrifício, essa palavra não existe, essa palavra sacrifício. A visão do diário da transgressão assoladora. Nesta transgressão é dado o santuário, o Kodesh, o santuário, o exército, né, de Saba, do Sabaoth, a fim de serem pisados. Então, esta pergunta está sendo relacionada a que evento? Aos eventos dos versos 10, 11 e 12. São os eventos antecedentes. Quando o chifre cresce, ele atinge o exército dos céus, ele lança lá o exército, as estrelas por terra, pisa, nós já vimos isto. Nós vimos que ele se engrandece até o príncipe do exército, tira dele o diário, a ministração do diário, o lugar do santuário é deitado abaixo, o exército lhe é entregue, por causa das transgressões ele prospera. Então, tudo isso aqui é estabelecido. Todo esse sistema de engano é
edificado e com, vamos dizer assim, com prosperidade, é o que diz aqui a palavra, prosperou tudo isso. Então, no verso 13, o santo pergunta para o outro, isso aqui vai durar até quando? Até quando esse sistema aqui vai continuar? Que sistema? O sistema que se levantou contra o santuário. O sistema da derrubada, da derrocada do santuário. Isso vai ser até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai ser apresentado na Terra como uma verdade pelo o sistema do anticristo, pelo sistema da besta? Ele está se colocando no lugar do Messias, ele criou um falso sistema sacerdotal, e isso vai ser até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai chegar? E veja, isso se refere a uma obstrução do santuário, daquilo que de ordinário, corretamente, deveria ser efetivado no santuário celestial. Então ele faz essa pergunta no verso 13, isso vai ser até quando? Esses eventos vão durar até quando? E a resposta vem no verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs é uma designação para um dia, tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele dá um período aqui de tempo. Nós não sabemos quando esse período de tempo se inicia, hoje nós não vamos saber, nós vamos ver isso no próximo estudo, porque o nosso foco hoje é fazer um questionamento. E esse questionamento tem a ver com: é possível que algo nos céus, seja contaminado? Segundo questionamento, essa contaminação, ela se deu de que forma? Ela aconteceu de que forma? Como essa contaminação, ela pode ocorrer nos céus, se os céus são puros? De que forma isso acontece? Qual a relação disso com Hebreus capítulo 9, versos 23, que é o texto que nós vamos ler nesse instante? Hebreus capítulo 9, versículo 23, nos apresenta assim. Seria muito bom depois que vocês lessem todo o capítulo 9 de Hebreus. Mas nós chegamos no verso 23, e ele diz assim, versículo 22, iniciando do verso 22. Ele está fazendo aqui uma referência, uma correlação entre o sistema de purificação do tabernáculo, que é feito com sangue, aqui no verso 21 fala disso, aspergia-se com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Então, no verso 22, ele diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é a importância. Sem derramamento de sangue não há remissão. A importância de perceber ontem aqueles dois bodes. O bode para o Senhor e o bode, o Azazel, o bode emissário, que não derrama seu sangue. Não existe remissão ali. Nós vimos ontem isso. Então, no verso 23, nós chegamos a essa frase, essa declaração aqui do autor de Hebreus. Ele diz assim, era necessário, portanto, é necessário, é obrigatório, que as figuras das coisas, a palavra aqui, coisas, ele coloca aqui, das coisas que se acham nos céus, as coisas que se acham nos céus, se purificasse com tais sacrifícios, ou seja, do verdadeiro, as figuras do verdadeiro. A palavra aqui, coisas, no original, nós temos o que? Verdadeiro, as coisas verdadeiramente que se acham no céu, se purificasse com esses sacrifícios aqui, que ele descreve até o verso 22. Mas as próprias coisas celestiais, mas aquilo que existe no céu, as regiões celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Então, ele aqui fala claramente, nitidamente, que existe uma purificação de um santuário nos céus. Esse aqui é o tema do capítulo 9, especificamente no verso 23. Então, esse é o ponto de hoje, sobre essa discordância que existe em alguns com relação à possibilidade ou não de purificação nos céus. Porque antes de nós entrarmos nesse ponto em si, da purificação do santuário dos céus, quando ela é feita, de que forma ela é feita, o ponto de início para se contar 2.300 tardes e manhãs, nós precisamos ter certeza que existe realmente a purificação do santuário celestial. Então, muitos teólogos veem Daniel 8,14 e nesse texto de Hebreus
referências à purificação ocorrendo nos céus. Então fica claro aqui. Mas existem também outros que não concordam, isso é a maioria, não concordam com essa abordagem. Então, vários comentaristas, eles interpretam lá em Daniel 8,14, nós já vimos também, que o chifre pequeno de Daniel 8 é o Antíoco Epifânio. Na verdade, nós já vimos isso. Não, o chifre é Antíoco Epifânio, porque o chifre pequeno sai de um dos 4 chifres. Nós já vimos o erro dessa interpretação, porque o chifre pequeno, ele não sai de nenhum dos 4 chifres. O chifre pequeno, ele sai dos 4 ventos. Ele sai de um dos 4 ventos. Nós vimos que há uma progressividade na revelação, em Daniel 7 para Daniel 8. Daniel 7 é apresentado o carneiro e o bode, Daniel 8 apresenta novamente, mas apenas como introdução para um ponto ali principal, que é o chifre pequeno. Então, a purificação do santuário para as pessoas que interpretam o chifre pequeno de Daniel 8 como sendo Antíoco Epifânio, é a purificação do templo de Jerusalém. Antíoco Epifânio foi lá, ele sujou o templo de Jerusalém, ele tornou impuro, ele sacrificou um animal impuro lá, ele colocou imagem pagã lá. Então, essa perspectiva sobre a purificação do santuário, essas pessoas que creem assim, eles vão levar para o templo de Jerusalém. Muitos dispensacionalistas acreditam dessa forma. Então, dizem que essa purificação lá no céu é uma coisa que não tem lógica, não tem sentido. Então, a partir do século XIX, o que acontece? Começou a haver uma diversidade de interpretações sobre a purificação do santuário. Uns começaram a interpretar de um jeito, outros começaram a interpretar de outro. Qual é o motivo disso? É uma certa dificuldade, primeiro ponto, em entender, em crer, aceitar que pode haver uma purificação ocorrendo nos céus. Essa purificação, como nós falamos agora há pouco, pressupõe, logicamente, uma contaminação, uma impureza. E aí as pessoas começam a indagar, até num certo tom de crítica. Pode haver alguma coisa impura no céu que precisa de purificação? Se você simplesmente tomar a pergunta em si, sem analisar o contexto, todas as consequências, você vai com certeza não existe nada puro no céu, nada precisa em si mesmo de purificação, não é verdade? Então, quando nós vamos, então, com esses comentários, vamos para Hebreus 9, 23. Então, essa ideia de impureza, né, relacionado com o santuário celestial, tem sido considerado como algo sem sentido, uma comparação infeliz. Então, mas alguns dizem, olha, tem Hebreus 9, 23. Hebreus 9, 23 é um problema, porque Hebreus 9, 23 fala disso. Quer queira, quer não, Hebreus 9, 23 está falando sobre isso. Mas as pessoas continuam com essa dificuldade de interpretação. Então, esse termo santuário, vamos lá, o termo santuário de Daniel 8, 14. Quando nós vamos para santuário aqui, Daniel, capítulo 8, verso 14. O que acontece? Daniel 8, 14. Diz assim, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, esse é um período aqui profético muito extenso, e o santuário, é isso? É o separado, ele é purificado. Veja, essa palavra pode ir a Deus, a lugares celestiais, sagrados, ela pode se referir ela pode também se referir simplesmente a aspectos relacionados à santidade, algo sacro, algo que é posto à parte, algo que é posto à parte. Então, ele pode significar Jesus, ele pode significar que é santo, o céu, que é santo, o templo de Jerusalém, que é santo, o lugar santíssimo, o Hagion, a terra e os santos. Então, qual é a referência que é empregada em Daniel 8,14? Então, quando se faz uma análise, o texto aqui não se refere ao Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não é impuro. Tudo bem? Então, nós começamos assim. Ele não é impuro, não se refere ao Senhor Jesus. Também não é o segundo céu, porque o segundo céu, ele também não é impuro em si mesmo. Não é Judá, porque a Judá literal, ela foi cortada e não é mais um povo. Não é verdade? Também não é o templo. Não é o templo de Jerusalém, porque o templo ele foi destruído.
E o que não é, você não pode colocar alguma referência para algo que não existe mais. Também não é, o santo dos santos do templo de Jerusalém, porque ele também foi destruído. Então você começa a fazer um processo de eliminação, e nós vamos perceber, então, que você não tem, em Daniel 8,14, referência a esses termos aqui como sendo algo necessário à purificação. A purificação. E isso leva, né, para movimentos do século XIX, que pensavam, né, então isso se refere à terra, pode ser a terra, ou pode ser a igreja, que precisa de purificação. Pode ser a terra, ou pode ser a igreja. Então, o que é que acontece? Começou-se a levar em conta isso, né, na época. Pode ser o céu, pode ser a igreja, e outros diziam, não pode ser nada, o céu não pode ser sequer manchado. O céu não pode sequer manchado. Tudo bem. Então, a dificuldade de aceitar essa doutrina que ensina a purificação de algo no céu, ela se deve ao fato de que purificação implica impureza prévia. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto aqui, chave, que precisa ficar gravado. Impureza prévia. E para muitas pessoas hoje isso é inconcebível. Então, eles colocavam, as pessoas defendem, na verdade, 3 objeções contra a purificação do santuário celestial. 3 objeções que, na verdade, estão ligadas com uma coisa só. A primeira delas nós já falamos. A pessoa questiona: pode haver alguma coisa impura no céu? Existe alguma coisa que precisa de purificação? A pergunta em si, de si mesma, tem uma resposta com um sonoro não. Claro que não. Claro que não. Também outra coisa, a ideia de purificação do santuário em si, as pessoas nem sequer acreditam que exista um santuário no céu. Então não tem nada também purificado nos céus. Não existe nada para ser purificado. Então, a ideia já ganha uma grande objeção em si. Mas se você estudar as escrituras, e principalmente o livro de Hebreus, ele vai falar disso, e vai tirar essa objeção através de uma coisa bem simples, o simples estudo da Bíblia, da Escritura. Por isso que nós precisamos ser bereanos ainda hoje. Nós não podemos perder esse aspecto dos bereanos, de estudo das Escrituras. Porque isso vai nos privar de conhecer coisas que são exatamente agora para os nossos dias. Não é verdade? Então, a chave para compreender isso aqui é compreendendo o santuário terrestre. Então, as pessoas não compreendem o santuário terrestre. E aí as pessoas pensam o seguinte: há uma dissociação entre, falar, né, claramente, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra coisa. Não existe nada do Antigo Testamento hoje que você aproveite. Muitas pessoas pensam assim: se não for os Salmos, ou se não for Isaías, ou Jeremias, ou uma história lá de Davi e de Abraão. As pessoas pensam isso. Mas que se você hoje falar com a maioria das pessoas, não tem um entendimento sobre a questão do santuário, porque não se mata mais cordeiros. Claro que não, não é necessário. Mas tudo aquilo eram sombras, como diz o apóstolo Paulo. Sombras das coisas que haviam de vir. Então, como sombras, é como se fosse algo que estivesse apontando. Então, se está apontando, você só pode saber de alguma coisa se você olha para aquilo que está apontando. Aquilo que está apontando vai levar você os olhos para aquilo que é o real. Então, você olha para aquilo e vê para onde está apontando. Essa é a importância do papel do santuário como figura e sombra. Então, nós vamos para Êxodo 25, verso 9, vai dizer isso. Êxodo 25, 9, Hebreus 8, 1 a 5, Hebreus 9, 23, 24. Então, tudo isso aqui vai nos dar um substrato, um fundamento, para que nós possamos entender a importância de conhecer sobre esses temas. Então, quais são as considerações que nós temos aqui? Primeiro, o santuário terrestre ele vai encontrar o seu antítipo no verdadeiro tabernáculo, que foi erigido nos céus e eu tenho, isso aqui é um padrão, uma sombra correta, está em Hebreus 8, Hebreus 5, Hebreus 9, vai falar sobre isso aqui, o livro de Hebreus inteiro. As ofertas típicas, como nós vimos estudando esses dias, elas encontram o seu antítipo, o seu cumprimento no grande sacrifício do Calvário. Hebreus 7, 27 vai falar sobre isso, Hebreus 9, 11 vai falar sobre isso, Hebreus 10, 10 vai falar sobre isso. Então nós vemos a correlação. Esse é o primeiro ponto que não pode ser descartado. Existe a correlação, a inferência lógica, e o livro de Hebreus prova isso. O terceiro ponto, o sacerdócio típico,
que existia nos dias do tabernáculo, ele vai encontrar seu antítipo, seu cumprimento no sacerdócio do Senhor, como sumo sacerdote. Hebreus 4:14 fala disso, 7:23 e 24 fala disso, Hebreus 8:1, Hebreus 9:11 vai falar sobre isso. O quarto ponto, assim como os sacerdotes na terra, eles ofereciam, tinham ofertas para oferecer, é necessário também que Cristo tenha algo a oferecer. Hebreus capítulo 8, verso 3. Esse texto aqui nós temos questão de ler agora. Hebreus capítulo 8, verso 3 diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons, como presentes, diz aqui, como sacrifícios. Por isso é necessário que também este sumo sacerdote, que se refere a Cristo, tivesse o que oferecer. Então veja, aqui fala que Cristo como sumo sacerdote, não é aqui na terra. Aqui ele está apresentando o Cristo no papel de sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Pergunta que não pode escapar. O sumo sacerdote, conforme nós vimos ontem, conforme nós vemos na Escritura, no livro de Levítico, ele atua como sumo sacerdote quantas vezes durante o ano? Ele atua o ano inteiro? Ele atua todos os dias? Não. Nós vimos ontem sobre o dia da expiação. É no dia da expiação que o sumo sacerdote, ele se utiliza, ele se arroga das suas funções de sumo sacerdote, apenas nesse dia. E aqui o autor de Hebreus está falando sobre um sumo sacerdote constituído para oferecer dons e sacrifícios. E esse sumo sacerdote aqui é Cristo, ele está falando aqui do ministério sumo sacerdotal de Cristo no lugar santíssimo. Verso 5, fala que os sacerdotes ministravam em figura e sombra. Então, se o sacerdote ministrava em figura e sombra das coisas celestiais, é porque as coisas celestiais, elas funcionam, mas de uma forma superior, e aquilo que funcionava no tabernáculo terrestre era simplesmente uma maquete do funcionamento do celeste. Esse é o ponto que o autor de Hebreus está nos trazendo aqui no texto. Então, é necessário que Cristo também tenha algo a oferecer, Hebreus 8:3. O outro ponto é a obra do sacerdote, do tabernáculo terrestre, encontra seu antítipo, o seu cumprimento, no ministério do Senhor no santuário acima. Hebreus 8 também, versos 5 e 6. Então, há essa relação, ela não pode ser negada. Se existe essa relação entre o santuário terrestre e o santuário celeste, se existe um sistema todo que é estabelecido no santuário terrestre, e que foi dito a Moisés que esse sistema funciona como uma cópia, tudo funciona como uma cópia ou imitação do que existe lá no celestial, que é mostrado para Moisés, é lógico que todos os passos, e principalmente aquilo que acontecia no dia da expiação, que era o dia mais importante para Israel, também funcione no santuário celestial. Então, quando se coloca isso em mente, nós não temos como negar que existe uma purificação. Agora, as pessoas se partirem do ponto de vista somente de que no céu não há nada impuro. No céu nada pode ser purificado, o céu é puro. Se você tomar simplesmente isso do ponto de vista isolado da coisa, você não vai, então, levar em consideração tudo o que a palavra nos apresenta sobre o sistema do santuário. E vai muito além do que simplesmente pensar em purificação ou impureza. Então, esse aspecto aqui do rito do santuário, ele chama a atenção. O ponto da transferência do pecado, o traslado do pecado, foi o que nós vimos ontem. Nós vimos sobre essa questão da expiação, do traslado do pecado nas ofertas, não é isso? Quando o sacerdote ele comia até mesmo lá do sacrifício. Quando o transgressor, ele trazia o seu sacrifício para o sacerdote, ele confessava os seus pecados, não é isso mesmo? Colocava as mãos, e então o seu pecado era transferido para a oferta. Então, essa oferta, a vítima, era imolada. E o sacerdote aspergia o sangue sobre o véu, transferindo o pecado para o santuário. O transferir aqui, pessoal, é simplesmente um registrar. Há um registro de que há um pecado e há um registro de que há um perdão, vamos dizer assim, sendo concedido por causa do sangue. Por isso que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, registros são feitos. Como nós vimos ontem, no santuário não há livros. No santuário terrestre não havia livros, mas fazia-se o registro através do sangue espargido. Dessa forma, o santuário se tornava impuro, necessitando de purificação. E essa purificação era no dia da expiação.
Então, quando se entende que o santuário terrestre necessitava de purificação, então nós não vemos tantos problemas assim, como alguns intérpretes hoje percebem em Hebreus 9:23 e Daniel 8:14. Então, a questão é compreender que isso representa algo que ocorre no santuário celestial também, porque se o tabernáculo da terra é uma cópia e o funcionamento é uma cópia, isso também precisa funcionar no santuário lá de cima. Então, a pergunta é, a abordagem é o seguinte, a purificação das coisas celestes. Vamos lá para Hebreus, mais uma vez, Hebreus capítulo 9, verso 23, vamos dar atenção a isso aqui. Hebreus capítulo 9, verso 23, vamos ler mais uma vez com calma. E aqui diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as figuras das coisas, ele está se referindo aqui, ao dia da expiação. As figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem. Se purificassem como? No dia da expiação, com tais sacrifícios. Mas, agora nós temos a ponte de ligação aqui, no grego, aqui é o de, que ele está dizendo, mas, ele está fazendo a conjunção disso aqui, as próprias coisas celestiais. Então, se tem as figuras das coisas que se acham no céu. O que é que significa a palavra figura aqui? A palavra figura é do grego upodeigma. O upodeigma em grego quer dizer simplesmente um exemplo, uma imitação. Uma imitação. Então, o autor de Hebreus está dizendo que aquilo que era uma imitação do que há nos céus, é uma cópia do que há nos céus, se purificava com os sacrifícios que era feito no santuário terrestre. Mas o original, é o que ele está dizendo aqui, o original celestial tem de ser purificado com um sacrifício superior. Olha que coisa. Que sacrifício superior é esse? Com o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, esse é o ponto emblemático de Hebreus 9:23, que fala claramente de uma purificação. Está bem claro aqui, purificação. Então, essa evidência aqui de Hebreus 9:3 é muito clara. É muito clara. Tem de ser uma referência ao santuário celestial no contexto do dia da expiação. Não tem nem o que questionar aqui. Isso aqui associa essa passagem a Daniel 8:14. Por quê? Olha só. Vamos aprofundar aqui. A mesma palavra para purificação aqui, que é o catarizou, é usada na versão da Septuaginta de Daniel 8:14. Então, você tem a mesma palavra aqui em Hebreus, que é utilizada lá em Daniel 8:14, o catarizou. Então, na Septuaginta, se utiliza a mesma palavra, é porque eles estão falando sobre a mesma coisa. Então, tem muitos críticos, existem muitos críticos, e o nosso compromisso tem de ser com a verdade, independente. Já falamos algumas vezes aqui sobre isso. Existe uma verdade que está num canto, existe uma verdade que está no outro, que está no outro. Eu não vou negar uma verdade simplesmente porque ela está ali, ela nasceu ali, em determinado lugar, vamos dizer assim. Eu não vou negar essa verdade. Mas se essa verdade tem fundamento e base escriturística na escritura, nós não podemos renegá-la. Então, veja, aqui está bem claro, o catarizou daqui, em referência à purificação, Hebreus 9:23, é a mesma palavra vertida lá na Septuaginta, em Daniel 8:14. Então, isso aqui é uma evidência muito forte. Purificação do santuário. A segunda abordagem também tem a ver com a impureza que afeta o santuário terrestre. E aí a gente pergunta, qual é a natureza dessa impureza? Essa impureza é de que tipo? Essa impureza que contamina o santuário terrestre, que contaminava o santuário terrestre. Ela acontecia quando? Nós vimos isso esses dias, com relação às ofertas todas, quando havia o traslado dos pecados. Os pecados eram simbolicamente transferidos para um tabernáculo. Então, o que era a impureza? Era porque sujava alguma coisa lá? De forma alguma, impossível. Sabemos todo o rito que acontecia ali. A impureza, ela tem um caráter meramente, como é que posso dizer? Um caráter meramente moral. Um caráter registral e não físico. Então, a purificação do santuário celestial tem de ser entendida sob essa perspectiva também. Só que lá no santuário terrestre, você tinha ali
as duas faces da coisa, porque você tinha uma aspersão de sangue. Essa aspersão de sangue, você tinha ali um registro físico de algo moral, que era o registro do pecado. Já no santuário celestial, você não tem esse registro, a aspersão. Quando Paulo fala da aspersão de sangue, não quer dizer que Cristo está espargindo o seu sangue literalmente lá no santuário celestial. Não quer dizer isso. Você está tendo um registro ali. O mérito do sangue, porque Cristo ele é o sumo sacerdote, ao mesmo tempo ele é a oferta. Ele é o sacrifício. Então ele ministra os méritos do seu próprio sangue. Então, a presença do pecado nos céus, ela é apenas em termos de registros celestiais das ações humanas. Isso está claro onde? Daniel 7. Vamos para Daniel 7, 9 a 10, é um texto bastante conhecido. Então, nós começamos a formar aqui uma cadeia. A escritura em si, ela vai formar uma cadeia. Não tem como a gente fugir disso aqui. Daniel capítulo 7, versos 9 a 10, nós vamos ver o equivalente do sangue espargido. Daquela esparção do sangue, o sangue quando era espargido, não é isso? Aqui em Daniel, lá no tabernáculo, nós temos aqui o equivalente no registro celestial, onde diz aqui, continuei olhando, Daniel 7, verso 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, isso aqui, a palavra o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, seu trono, chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Por que você tem aqui o trono como chamas de fogo? Já parou para pensar? Lembra lá das brasas do altar também, que nós vimos ontem? Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, nós temos aqui os livros como equivalente aos registros. Não temos livros lá no tabernáculo, não havia, mas aqui nós temos. Também dá bastante claro aqui, não é isso? Daniel capítulo 7. Você vai ter Apocalipse 20 também, a referência aos livros. Você também tem lá no Apocalipse, lá nos selos, a apresentação do livro selado com 7 selos. Então, ao local também, a referência ao local agora, é outro ponto interessante. O santuário terrestre, ele não era um mero edifício ou uma tenda só. Isso aqui precisa ficar claro também. Não era só um edifício ou uma tenda, mas era a casa, vamos dizer assim, a casa de Deus, porque ali ele se revelava. Fica bem claro isso em Êxodo, quando ele diz, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, vamos juntar as duas expressões. O Senhor disse para Davi, Salomão também falou isso na inauguração do templo, que era muito maior do que o tabernáculo. Nem os céus, Salomão falou, os céus dos céus não podem te conter. Também lá com Davi, os céus dos céus não podem conter. Mas, quando ele fala, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, qual o sentido disso? Ele habitaria no meio do seu povo. Ele se revelaria ao seu povo através dos ritos que eram realizados ali. Esses ritos evocavam também na mente de Israel a sua presença. Então ele estava habitando ali. Sempre que se faça referência, uma inferência, uma invocação, uma evocação ao nome do Altíssimo, ele habita ali. Por isso que o próprio Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E algo que também é bastante interessante aqui é o propiciatório. O propiciatório, de uma forma mais específica, ele ficava no Santíssimo, não é isso mesmo? E lá no Santíssimo era o local determinado para que a voz do Criador fosse ouvida ali, era onde ele falava, onde a sua presença se manifestava. Então, no dia da expiação, o sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue do bode, e aí Paulo faz a analogia, olha, o sangue do bode, a novilha, a cinza de uma novilha, nós vimos isso esses dias. Ele entrava ali com o sangue do bode, que havia sido sorteado ao Senhor, nós vimos ontem, e aspergia sobre o propiciatório. Agora, vejam só, no propiciatório, era lá no Santíssimo, e era lá no propiciatório que ficava a presença de Deus, vamos dizer assim, onde Deus falava. Ele aspergiu o sangue lá no propiciatório. Ele estava apresentando ali aquele sacrifício diretamente diante do Criador, mas envolto na nuvem de incenso.
Ele estava fazendo expiação pelo santuário, Levítico 16:16. Expiação pelo santuário, por quê? Por causa das impurezas. Então, se todo esse sistema aqui era uma sombra, se todo esse sistema é uma cópia das coisas que ficam lá nos céus, Hebreus 9:23, é lógico que Cristo, como sumo sacerdote, também faria isto no santuário celestial. Então, toda a obra de purificação do santuário é realizada dentro do tabernáculo. Então, essa indagação que alguns levantam por aí, no sentido assim, não, mas isso não pode ser feito nos céus, porque como é que pode o céu não pode ser manchado. Não, o céu não pode ter nenhum tipo de mancha, mas aí você indaga de outra maneira, você leva o pensamento para outra maneira, e você questiona, quem que pensa, né, em chamar esse lugar de impuro? Por exemplo, quem é que pensaria aqui em dizer que o propiciatório é um local impuro? Ninguém. Quem que pensaria em chamar lá esse local onde a presença do Altíssimo se revelava de um local impuro? Mas, mesmo, né, sendo a morada, Êxodo 25, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mesmo sendo a morada do Altíssimo, onde ele manifestava sua glória, esse ambiente necessitava da purificação. Purificação de quê? Dos registros. E nós vemos isso bem claro em Daniel 7 e em Apocalipse 20, os registros. O terceiro ponto também é o motivo da impureza do santuário. O motivo da impureza do santuário terrestre. Então nós temos a transferência do pecado para o santuário, como a sua purificação, tudo isso aqui, tanto a transferência do pecado, como a purificação do santuário, fazem parte de um sistema previamente estabelecido por Deus, antes mesmo da construção do santuário. Ou será que alguém pode pensar que somente depois que se erigiu o santuário, começaram a se matar lá os cordeiros, fazer o sacrifício, aí Deus pensou, nossa, tem de purificar isso agora? Claro que não. Claro que não, de forma alguma. Então, todo esse sistema, toda essa ritualística aqui de transferência, depois consequente purificação, dia da expiação, tudo isso é algo determinado antes da fundação do mundo. E aponta para algo que seria feito pelo sumo sacerdote após o oferecimento da sua oferta, o seu próprio corpo, como diz na Escritura. Então, essa questão de contaminação é algo já previsto. Então, isso não é fruto de rebeldia, de ação rebelde de Israel, mas é o arranjo original. O arranjo original. E o dia da expiação, ele tem a ver com isso. Era para impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o horror ao pecado. E dizer mais, olha, você não pode entrar em contato com o pecado sem se poluir. E nós vimos todas essas coisas relacionadas, né, com a libação, com a purificação, a água purificadora, tudo isso apontando para quando o verdadeiro cordeiro fosse oferecido, a graça de salvação em todas as suas formas estaria disponível para a humanidade. Então, essa visão de purificação do santuário terrestre e celestial, ela é muito clara nas Escrituras. O que ocorria ali, na realidade inferior, também ocorre na superior, com as devidas adaptações, com certeza, né? Não é um tipo 100%, porque não tem. O sumo sacerdote da terra, ele era pecador. Cristo não é pecador. Então, já tem de haver as adaptações, sim. Então, quando nós chegamos em Hebreus 9:23, nós vamos ver que o autor de Hebreus fala sobre purificação das coisas celestiais. E é aí onde muitos estudiosos têm tentado bater a cabeça, tentando arranjar outro tipo de coisa, outra solução, que não seja purificação. Está dito purificação das coisas celestiais, mas não é purificação na cabeça das pessoas. Muitos falam, né, não, aqui, essa doutrina de correspondência aqui em Hebreus, aí começa a citar, aqui é um absurdo, né, está sendo levada a um absurdo aqui, não tem como isso acontecer, não é dessa forma. Então, muitas pessoas conseguem distanciar. Agora, tem uma interpretação que diz assim, que ali, né, quando ele fala em Hebreus 9:23, de purificação das coisas celestiais, tem pessoas que acreditam que isso tem de ser entendido como a purificação da consciência. Olha só se tem alguma coisa a ver. Olha só, purificação da consciência contaminada dos homens e mulheres. Já pensou? Purificação da consciência? É isso que acontece lá no santuário terrestre? A gente já sabe, não.
Também outros pensam assim, não, isso aqui, as coisas celestiais, tem a ver com Apocalipse, coisas relacionadas ao Apocalipse, o sacrifício de Cristo, as forças do mal que habitam nesse mundo. Aí quando Cristo sobe, aí pega um texto de Efésios lá, né? Pega um texto lá de Efésios 6, ou 1 Coríntios 2:8, e começam a aplicar, dizendo, reconciliou o céu com a terra, purificou. Pergunta, tem alguma coisa a ver? Era esse o sistema do santuário terrestre? Outras pessoas dizem assim, não, não, essas coisas celestes de Hebreus 9:23 se refere ao santuário celestial. Mas sabe o que é? É assim, não tem nada a ver com o dia da expiação, não. Peraí, como é que não tem nada a ver com o dia da expiação? Não, tem nada a ver, não. Isso aqui é algo semelhante lá com 1 Macabeus. Não sei se vocês já leram Macabeus, mas é a história de Judas Macabeu. Interessante, como conhecimento histórico, tá certo? Não como inspiração. Então, a história de Macabeus, lá, Macabeus 4, por exemplo, que fala lá, diz assim, né, sobre Macabeus, lá em Macabeus 4, verso 36, né, fala assim, subamos agora a purificar e consagrar os lugares santos, o Agion. Então, as pessoas pegam essa referência aqui, em 1 Macabeus, e começam a falar, né, que a purificação, que é o catarizou, em Hebreus 9:23, é um sinônimo de inaugurar. Inaugurar. Inaugurar lá o lugar santo no verso 21. Então, diz o seguinte, não, isso aqui é a inauguração do santuário celestial por ocasião, isso foi feito quando? Da ascensão de Jesus. E olha, aqui é um ponto muito interessante, porque diz que quando Cristo sobe aos céus, ele já entra no lugar santíssimo. A gente pode ver isso depois com mais calma, alguns argumentos relacionados a isso aqui, porque as pessoas falam, né, que ele entra lá no Santo dos Santos, no Santíssimo. E aí, se você for pegar do jeito que for traduzido ali, vai dar um bug na sua cabeça. Peraí, ele entrou aonde? No Santo, no Santíssimo, no lugar Santíssimo. E aí você esquece que o autor de Hebreus diz que naquele instante que ele está escrevendo a epístola aos Hebreus, ele está sentado à direita do Pai. Isso aqui é importantíssimo. O qual está sentado à direita do Pai. Quando você olha para Estevão, e Estevão está sendo apedrejado, ele tem uma visão, os céus se abrem, ele diz, vejo o Filho do Homem sentado, aí em pé. Cristo ficou em pé naquela hora, ele não ia ver Estevão ser apedrejado e ficar sentado, ele se colocou em pé. E Estevão diz, vejo o Filho do Homem, né, em pé, à direita do poder. Então ele está ali, no trono, né? E ele fala, assim como eu sentei ao lado no trono do meu Pai, a promessa que é feita lá em Apocalipse. Mas isso aqui é um tema para outro estudo. Então, essa interpretação aqui diz o seguinte, não, é realmente purificação, mas é inauguração, no sentido de inauguração, por ocasião da ascensão. Então, nós vamos dizer isso. É ascensão. Então, as pessoas vão procurar encaixar isso aqui, a purificação das coisas celestes, de Hebreus 9:23, vão tentar encaixar. Eles reconhecem que é um problema. As pessoas reconhecem. Se você for ler os artigos, você vai ter um artigo bem feito, né, palavras rebuscadas, juntar uma série de textos, uma coisa com outra, mas não encaixa. No final das contas, não vai encaixar as coisas. Então, as pessoas vão identificar esse problema, sim, e mesmo assim eles vão continuar dizendo, não, o correto é a purificação por ocasião da inauguração. Então, o problema não é a ideia do santuário. A dificuldade é um santuário que precisa ser purificado, no final das contas. Esse é o grande problema. Então, as pessoas veem isso, né? Isso é negativo. Não tem como haver isso. É a inauguração. Eles colocam para a inauguração do santuário, lá na época, o primeiro passo que foi dado em Moisés. Então, quando nós vamos analisar isso mais a fundo, né, Hebreus 9:23 está associado à purificação no céu, das coisas celestiais. Embora a maioria dos estudiosos aí associem coisas celestiais com santuário celestial, né, eles associam eles, somente na inauguração e ligam o termo purificação com inauguração, nós vemos, né, que os versos 18, olha só, versos 18 a 21, de Hebreus 9, olha que coisa interessante agora.
Hebreus 9, versos 18 a 21. Hebreus 18 a 21, versos 18 a 21, aliás, eles falam sobre o quê? Se você ler Hebreus aí 9, versos 18 a 21, você vai ver que os versos 18 a 21, eles falam, você pode ler depois isso aí com calma, esses versos eles falam especificamente sobre purificação. É isso? Os versos 18 a 21 de Hebreus 9, eles vão falar sobre purificação. Tudo bem? O verso 22, ele vai abordar o assunto mais amplo. Ele entra no assunto mais amplo. O espectro aqui do verso 22 é mais amplo do que purificação. Ele está resumindo aqui, esse verso 22, a função do sangue lá na antiga aliança, lá no tabernáculo terreno. Por quê? Porque esse verso, ele está falando da lei da purificação de acordo com a lei, da forma de purificação de acordo com a lei. E o que é que esse verso 22 faz mais? Ele está associando o sangue com o perdão ou a remissão. Bem isso aí? Então vamos ler o verso 22. Só falar assim, vamos ter de ler o verso 22. Vamos voltar aqui para Hebreus, mais uma vez. Hebreus capítulo 9. Esse livro de Hebreus é fantástico, é uma bênção esse livro de Hebreus. Mas tem pessoas que até uns séculos atrás ficavam com medo, né? Não queriam nem ler o livro de Hebreus, porque pensavam que era uma coisa que, acho que caiu de paraquedas na escritura, mas não, providência divina. Hebreus capítulo 9, versículo 18 a 21. Veja, ele começa descrevendo aqui, ó, ora, a primeira aliança também, não podia deixar passar esse verso primeiro aqui, a primeira aliança também. Então, quando eu digo também, eu estou me referindo, ou vou me referir a outra coisa que tem uma similaridade ou que está relacionada aqui. Também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Primeira aliança também. Também. É um aditivo aqui no grego, aquela partículazinha aqui, está dizendo também. Ele está juntando aqui o sentido da primeira aliança com o santuário celestial. Mas vamos lá para o verso que a gente vai falar. Versículo 18. E ele diz assim, versículo 18 ao 21. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Olha, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ou seja, a segunda aliança, a aliança no sangue do Cordeiro, ela sim foi sancionada com sangue. Nem a primeira aliança, ela foi sancionada sem sangue. Imagina a segunda aliança, imagina a aliança definitiva, que é no sangue do Cordeiro. Então ele vai fazer esse paralelo. E ele vai mostrar aqui, dessa função do sangue, que Moisés proclamou os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue do bezerro, ele está descrevendo aqui o sistema ritualístico, lá do tabernáculo. E ele diz aqui no verso 20, este é o sangue da aliança. O sangue da primeira aliança era baseado no sangue referencial, no sangue hipotético, vamos dizer assim, que apresentava ali um grande evento do derramamento de sangue do Cordeiro de Deus. E ele diz aqui, ó, igualmente, ele aspergiu com sangue o tabernáculo, verso 21, e todos os utensílios do serviço sagrado. Tudo que ele está dizendo aqui leva você para o verso 1. Tudo que ele está dizendo aqui vai levar você para o verso 1. No verso 1 ele vai dizer, o primeiro tabernáculo também. É isso? O verso 1, ele diz, a primeira aliança também. Então, se a primeira aliança também, na aliança definitiva, no sangue do Cordeiro, também. Também acontece isso aqui. Então, quando nós chegamos agora no verso 22, que é isso que a gente falou agora há pouco, o que é que diz o verso 22? O verso 22, nós estamos vendo aqui, faz uma associação. Ele resume, é isso? Fala da purificação, de acordo com a lei, e faz essa associação de perdão com o sangue. Expiação dos pecados. Ele está falando aqui de expiação dos pecados, não de inauguração. Vamos lá, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei da primeira aliança, que está se referindo, não é a lei dos 10 mandamentos, é a lei do sistema ritualístico, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com um sacrifício superior. Agora ele introduz o sumo sacerdote no verso 24.
Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Então ele diz que Cristo entrou no santuário. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Ragion, que é o santo dos santos, com sangue alheio. Então ele vai descrever aqui o processo no Agion, no lugar santíssimo. Então, nós percebemos aqui claramente que não faz referência à inauguração. Não tem referência à questão de inauguração aqui, de forma alguma. Então, a palavra aqui para perdão, o termo aqui, o afeses, se refere a derramamento do sangue de Jesus. Mateus 26, 28, Efésios 1, verso 7 vai falar sobre isso. E afeses, aqui em Hebreus, que é o termo, vai destacar esse perdão dos pecados, que só vem por causa de uma oferta pelo pecado que é oferecida. Não tem nada a ver com inauguração isso aqui. Então, esse Hebreus 9, 23, ele está nesse contexto também, ó, dos versos 24 a 28. Você tem os versos 25, você tem os versos 26, o restante aí. Essa linguagem é uma linguagem típica daquilo que nós vimos ontem. E ontem nós vimos sobre o dia da expiação. Você pega os versos 25, você vai ver, ó, nem ainda para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no cada ano, está se referindo a dia da expiação. Cada ano por quê? Porque é uma vez ao ano. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, ele está se referindo claramente aqui ao dia da expiação. Esta linguagem aqui, esta linguagem que nós estamos vendo, é uma linguagem relacionada ao dia da expiação. Por quê? Por quê? Primeiro, o sacrifício de Cristo é um cumprimento teológico do dia da expiação, ou seja, do sacrifício do dia da expiação. Havia um sacrifício, depois havia tudo a oferenda, o oferecimento, a ministração dos méritos, vamos dizer assim. Depois, esses versos 27 a 28, ele vai apresentar a implicação do sacrifício da purificação do verso 23. Então, isso aqui não limita a interpretação da purificação do verso 23. A inauguração, não, de forma alguma. Mas isso aqui está mostrando claramente essa purificação de Hebreus 9, 23, né? Você pode pensar assim, você pode ver que o verso 18 a 22, ele aponta para a inauguração, verso 18 a 22, e os versos 25 a 28 fala claramente sobre o dia da expiação. Não é isso? Versos 18 a 22, eles falam lá sobre a inauguração. Agora, os versos 25 a 28, aqui em Hebreus 9, eles vão nos dar o respaldo, principalmente pela linguagem que é utilizada, porque fala cada ano, né? Cada ano se refere ao dia da expiação. Então, vai nos apresentar a purificação relacionada ao dia da expiação. Então, Hebreus 9, 23, claramente apresenta que o santuário celestial ele é purificado. O autor de Hebreus está pensando claramente no céu, em termos terrenos. Então você tem aqui um arquétipo celestial funcionando. Você tem uma imitação terrestre. E é muito razoável aqui que o sacerdote celestial ofereça sacrifícios no céu. É isso que diz Hebreus. Hebreus 8, 3 a 4. O sumo sacerdote celestial oferece sacrifícios no céu. Claro que não é matar um cordeiro lá no céu. Ele oferece os méritos do seu sacrifício. Do seu sacrifício. Então, as pessoas, quando elas querem negar isso aqui, elas vão procurar realmente um malabarismo interpretativo, né? E dizer, não, isso não pode acontecer. E é desfazer de toda o sistema que já foi apresentado do santuário terreno, que nós já vimos ontem, e que culminou no dia da expiação. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. A importância desse tema hoje, para nós, é muito grande, porque todo o Apocalipse, ele funciona de dentro do santuário celestial. Todo o Apocalipse funciona de dentro do santuário celestial. Apocalipse capítulo 1, quando o Messias se apresenta lá, ele está no meio dos
candelabros, e você vai ver que os candelabros existiam no santuário terrestre também. E se existiu no santuário terrestre, existe no santuário celestial. Ele está ali no lugar santo do santuário celestial. Você vai ver lá que abre-se o templo, foi vista a arca da aliança, a arca do seu concerto. Você vai ver que depois o templo se enche de fumaça, então todo o Apocalipse, todas as decisões que ocorrem, tá, aqueles eventos relacionados lá, as pragas, as trombetas, os juízos celestiais, estão relacionados ao santuário, ao sistema do santuário. Então, isso nos leva a perceber que, conhecendo o sistema de funcionamento do santuário hoje, nós podemos perceber as grandes implicações que terão para a humanidade os próximos dias. Nós podemos perceber, então, o que os eventos das trombetas que o Apocalipse fala, eles nos dizem hoje. Nós podemos perceber também em que momento da história do mundo nós nos encontramos agora. Em que momento eu estou agora? Nós estamos no grande dia da expiação. Por que você diz isso, que nós estamos no grande dia da expiação? Nós falamos sobre a expiação hoje, simplesmente no contexto de tirar qualquer objeção de que não existe um santuário nos céus. Mas, no nosso próximo encontro, vamos ver se dá tempo da gente preparar alguma coisa, para ver quando a resposta ao questionamento de Daniel 8,14 acontece. Não é isso que nós vemos em Daniel 8,14? Vocês lembram ainda? Daniel capítulo 8, verso 14, é feito um questionamento. Aliás, nós temos uma resposta para toda aquela atuação do chifre pequeno. Então, nós chegamos em Daniel capítulo 8, verso 14, nós já sabemos que não tem nada a ver com Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é fichinha perto do chifre pequeno. E então a resposta é dada. Verso 13, aliás, é feito o questionamento. Um santo falando com outro, nós sinalizamos aqui, e pergunta: até quando durará a visão do diário? Essa palavra sacrifício não existe. Até quando vai durar essa visão do Tamid? O santuário está sendo jogado abaixo. Todo o sistema sacrificial foi jogado abaixo. É estabelecido um sistema sacerdotal falso. Há uma transgressão assoladora, o exército é entregue, tudo isso. A resposta é até 2.300 tardes e manhãs e o santuário purificado. A pergunta é no verso 15. A pergunta que nós estamos vendo aqui, a resposta no verso 14, é incompleta. Porque no verso 15, Daniel diz: eu procurei entender isso aqui, só que eu não entendi. Verso 15, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E Daniel diz: peraí, o que significa isso? E então se apresenta diante dele um com uma aparência de homem. E ouvi uma voz, verso 16, que disse assim: olha, Gabriel, dá a entender a este a visão. E aí Gabriel chega até ele, Daniel enfraquece, verso 18, não tem forças, ele diz o que vai acontecer, mas ele só chega a falar sobre a definição do carneiro e do bode, nós já sabemos já. O chifre que se quebrou, foi Alexandre o Grande, verso 22, que se divide o império lá, macedônico, dos 4 reinos, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, aquela coisa toda, nós já vimos isso. E então vem o rei de feroz catadura, tá aqui no, o rei da face ruim, da face fechada, né? Especialista em intrigas, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Quem é esse aqui? É o chifre pequeno. Causa estupendas destruições. Então ele vai falar aqui, ó. Aqui está definindo o chifre pequeno. Agora no verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, ou seja, serão 2.300 tardes e manhãs. Preserva a visão, porque ela se refere a dias muito distantes. A única coisa que foi dita a Daniel aqui, no capítulo 8, sobre os 2.300 anos, que é isso aqui, ó, 2.300 tardes e manhãs, foi essa. Olha, Daniel, é verdade isso aqui. Vai ser 2.300 anos. Mas isso se refere ainda a dias muito distantes. A dias muito distantes. Aí Daniel enfraqueceu. Então é necessário chegarmos no capítulo 9 para que o anjo volte para dar um ponto de partida para esse período profético aqui. E é isso que nós vamos procurar ver no nosso próximo encontro. Então, que o nosso Pai Celestial nos abençoe a todos, nos fortaleça, nos dê sabedoria e entendimento no próximo estudo. Em seu nome nós vamos ver, então, o ponto de partida para esse